Já alguma vez olhou para o seu carrinho de compras e sentiu-se orgulhoso daquele iogurte que lá colocou? Aquele que a publicidade diz ser o segredo para ossos fortes e um corpo saudável. Mas e se eu lhe dissesse que essa escolha, feita com a melhor das intenções, pode estar a sabotar os seus esforços para se manter forte e independente? Pense nisto. Acorda de manhã, sente os músculos um pouco mais fracos do que no dia anterior. As tarefas simples, como carregar os sacos das compras ou brincar com os netos, parecem exigir um esforço cada vez maior. É uma realidade dolorosa e silenciosa que muitos de nós, depois dos 60, começamos a sentir. A perda de massa muscular, ou sarcopenia, não é apenas uma questão de aparência, é uma questão de qualidade de vida. Mas o segredo para combater isto não está no fundo de um copo de iogurte açucarado. Está escondido em alimentos simples e hábitos esquecidos que o seu corpo anseia. Neste vídeo, vamos desvendar exatamente o que deve comer para ajudar a construir e manter os seus músculos, especialmente durante a noite, quando o seu corpo faz o trabalho de reparação mais importante. Continue a assistir até ao fim, porque o último alimento da nossa lista é algo que provavelmente tem em casa, mas que nunca pensou que pudesse ser a chave para se sentir mais forte da noite para o dia. Vamos começar por olhar de frente para o iogurte. Não me entenda mal. Um bom iogurte natural sem açúcar tem os seus méritos. Mas a realidade é que a maioria dos iogurtes que enchem as prateleiras dos supermercados são verdadeiras sobremesas disfarçadas. Estão carregados de açúcar, xaropes e aromatizantes artificiais que, em vez de ajudarem, contribuem para a inflamação e para o ganho de peso indesejado, o que torna ainda mais difícil para os seus músculos prosperarem. Muitas vezes, a quantidade de proteína é mínima em comparação com a avalanche de açúcar. E é a proteína o tijolo fundamental para construir e reparar os nossos músculos. Portanto, em vez de começar o dia com uma dose de açúcar, vamos trocá-la por uma verdadeira fonte de poder muscular. E o primeiro herói da nossa história é o humilde ovo. Sei o que pode estar a pensar. Mas e o colesterol? Durante décadas, os ovos foram injustamente vilipendiados, mas a ciência mais recente veio limpar o seu nome. Para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O verdadeiro culpado são as gorduras saturadas e os açúcares processados. Os ovos, pelo contrário, são uma das fontes de proteína mais perfeitas da natureza. Cada ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína de alta qualidade, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa, mas não consegue produzir sozinho. Um desses aminoácidos, a leucina, é como o interruptor que liga a maquinaria de construção muscular no nosso corpo. Sem leucina suficiente, o processo simplesmente não arranca de forma eficiente. E os ovos são riquíssimos em leucina. Além disso, são uma fonte fantástica de vitamina D, crucial para a saúde óssea, e de colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e a função nervosa. Pense neles como um multivitamínico natural para os seus músculos e mente. A beleza dos ovos está na sua simplicidade e versatilidade. Pode começar o dia com 2 ovos mexidos, talvez com um pouco de espinafres para um extra de nutrientes. Ou um ovo cozido a meio da tarde, como um lanche que sacia e alimenta os músculos. Uma omelete recheada com legumes ao jantar é uma refeição rápida, deliciosa e incrivelmente benéfica. Ao optar por ovos em vez de um iogurte açucarado, está a dar ao seu corpo as ferramentas certas logo pela manhã para começar a reparar e a construir tecido muscular ao longo do dia. Agora, vamos navegar para o nosso segundo alimento poderoso, um tesouro que vem diretamente do nosso mar: a sardinha. Em Portugal, a sardinha é mais do que um peixe. É um símbolo cultural, um pilar da nossa gastronomia. E, felizmente, é também uma das melhores coisas que pode comer para a sua saúde muscular depois dos 60. As sardinhas em lata são uma conveniência incrível. São baratas, têm uma longa vida útil e estão prontas a comer. Mas não se deixe enganar pela sua simplicidade. Uma pequena lata de sardinhas está absolutamente repleta de nutrientes. Em primeiro lugar, a proteína.
Uma única lata pode fornecer mais de 20 gramas de proteína de alta qualidade, mais uma vez, com todos os aminoácidos essenciais para os seus músculos. Mas a magia das sardinhas não fica por aqui. Elas são uma das melhores fontes do mundo de ácidos gordos ômega 3, especificamente EPA e DHA. Estes ômega 3 são anti-inflamatórios poderosos. À medida que envelhecemos, a inflamação crônica de baixo grau pode tornar-se um problema, contribuindo para dores nas articulações e dificultando a recuperação muscular. Ao comer sardinhas regularmente, está a combater essa inflamação de dentro para fora, o que ajuda não só os seus músculos, mas também o seu coração e o seu cérebro. E há mais. Como geralmente comemos as sardinhas inteiras, com as suas espinhas minúsculas e macias, estamos a ingerir uma quantidade enorme de cálcio, muito mais biodisponível do que o de muitos suplementos. Juntamente com a vitamina D, também presente nas sardinhas, este cálcio é essencial para manter os seus ossos fortes e resistentes, prevenindo a osteoporose. Como pode incluí-las na sua dieta? É tão fácil. Esmague umas sardinhas em azeite de boa qualidade e sirva numa fatia de pão de mistura ou broa de milho. Adicione-as a uma salada para um almoço rápido e nutritivo. Ou misture-as com um pouco de cebola picada e salsa para um paté delicioso. Trocar uma refeição processada ou um lanche pobre em nutrientes por uma simples lata de sardinhas, algumas vezes por semana, é uma das mudanças mais inteligentes e eficazes que pode fazer pela sua força e vitalidade a longo prazo. Ter estas fontes de proteína de alta qualidade como os ovos e as sardinhas na sua rotina é um passo fundamental, mas a força muscular não se constrói apenas com proteína animal. A natureza oferece-nos outras opções igualmente poderosas e que trazem benefícios adicionais, especialmente para a nossa saúde digestiva, que tantas vezes se torna mais sensível com o passar dos anos. Falo das leguminosas, como as lentilhas e o feijão. Estes alimentos são a base da alimentação em muitas culturas, incluindo a nossa, e por uma boa razão. São econômicos, versáteis e uma mina de ouro nutricional. Uma chávena de lentilhas cozidas, por exemplo, oferece cerca de 18 gramas de proteína e uns impressionantes 16 gramas de fibra. A fibra é absolutamente crucial. Ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar regularmente, alimenta as bactérias boas no nosso intestino e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Um intestino saudável é a base para uma boa absorção de nutrientes, incluindo a proteína que é tão vital para os nossos músculos. O feijão, seja ele preto, branco, encarnado ou frade, partilha um perfil nutricional semelhante. É uma excelente fonte de proteína vegetal, fibra e minerais importantes como o ferro, o magnésio e o potássio, que desempenham um papel na função muscular e na saúde do coração. A chave para aproveitar ao máximo a proteína das leguminosas é combiná-las com um cereal, como o arroz. A combinação clássica de arroz com feijão não é um acaso cultural, é uma obra-prima nutricional. Juntos eles fornecem todos os aminoácidos essenciais, formando uma proteína completa, tal como a que encontramos na carne ou nos ovos. Pode fazer uma sopa de lentilhas rica e reconfortante para o jantar, ou uma salada de feijão frade com atum e cebola para o almoço. Uma feijoada feita com menos gordura continua a ser um prato incrivelmente nutritivo. Incluir estes alimentos na sua dieta não só diversifica as suas fontes de proteína, como também cuida da sua saúde digestiva e cardiovascular. E agora, chegamos ao alimento que prometi, aquele que pode realmente fazer a diferença enquanto dorme e que é o substituto perfeito para o iogurte, especialmente à noite. Falo do requeijão ou do queijo cottage. Estes queijos frescos são muitas vezes esquecidos, mas são verdadeiros super-heróis da nutrição para quem quer construir músculo. A razão pela qual são tão especiais, especialmente antes de dormir, reside no tipo de proteína que contém. A maior parte da proteína do requeijão e do queijo cottage é caseína. Ao contrário da proteína do soro de leite, whey, que é de digestão rápida, a caseína é digerida muito lentamente pelo nosso corpo. Isto significa que,
Se comer uma pequena porção antes de se deitar, o seu corpo receberá um fornecimento lento e constante de aminoácidos durante toda a noite. Por que é que isto é tão importante? Durante o sono, o nosso corpo entra em modo de reparação. Se não tivermos matéria-prima disponível, o corpo pode começar a quebrar tecido muscular para obter a energia e os aminoácidos de que precisa. Este processo chama-se catabolismo. Ao consumir caseína antes de dormir, estamos a dar ao corpo as ferramentas de que precisa para evitar este processo catabólico e, em vez disso, promover a síntese proteica muscular, ou seja, a construção e reparação dos músculos. É quase como ter uma equipa de construção a trabalhar nos seus músculos durante a noite inteira. Compare isto com um iogurte típico. Uma porção de queijo cottage pode ter o dobro ou até o triplo da proteína, com muito menos açúcar e hidratos de carbono. É uma troca incrivelmente eficiente. Não precisa de ser uma grande quantidade. Uma pequena taça, talvez 4 ou 5 colheres de sopa, é suficiente. Pode comê-lo simples, ou se preferir, juntar umas nozes picadas ou uma pitada de canela. É um hábito noturno simples que pode ter um impacto profundo na sua força e na forma como se sente ao acordar. É a verdadeira definição de construir músculo durante a noite. Ter estes alimentos fantásticos na sua despensa e no seu prato é um passo gigante. Estamos a falar de ovos pela manhã, sardinhas ao almoço, lentilhas ao jantar e um pouco de requeijão antes de dormir. Este parece um plano sólido, certo? Mas há uma peça final neste puzzle, um hábito tão fundamental que sem ele, todos os outros esforços podem ser diminuídos. E é algo que a maioria de nós negligencia, especialmente à medida que envelhecemos. Não estou a falar apenas de beber água, estou a falar de hidratação estratégica. Pode parecer básico, mas o papel da água na função muscular é monumental. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, a sua função fica comprometida. A força diminui, a resistência cai e a capacidade de recuperação, após qualquer esforço, seja uma caminhada ou simplesmente subir escadas, fica reduzida. Com a idade, o nosso mecanismo de sede tende a tornar-se menos apurado. Podemos estar desidratados e não sentir sede. É por isso que não podemos esperar por ter a boca seca para beber água. Temos de ser proativos. A parte estratégica da hidratação é o quando e o como. Muitas pessoas cometem o erro de beber grandes quantidades de água apenas durante as refeições. Embora seja importante beber líquidos com a comida, beber em excesso pode diluir os sucos gástricos, incluindo o ácido clorídrico, que é essencial para quebrar as proteínas que comemos. Se o seu estômago não conseguir quebrar eficientemente a proteína do ovo ou do peixe, o seu corpo não consegue absorver os aminoácidos para construir músculo. A estratégia ideal é beber a maior parte da sua água entre as refeições. Tenha uma garrafa de água ou um copo sempre à mão, na sua mesa de cabeceira, ao lado do sofá, na cozinha. E vá bebendo pequenos golos ao longo do dia. Comece o dia com um grande copo de água, mesmo antes do seu café ou chá. Isto reidrata o corpo após uma noite de sono e ativa o seu metabolismo. Se achar a água pura aborrecida, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou umas fatias de pepino. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam para a sua hidratação diária. Pense na água como o sistema de transporte do seu corpo. É a água que leva os nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína que comeu, até as células musculares. E é também a água que ajuda a remover os resíduos metabólicos que se acumulam durante o exercício e a reparação muscular. Sem um transporte eficiente, a matéria-prima nunca chega à fábrica de construção muscular. Assim, ao juntar tudo, o quadro fica completo. Imagine o poder de começar o dia com a proteína completa dos ovos, ter um almoço rico em ômega 3 com as sardinhas, um jantar cheio de fibra com as lentilhas e, finalmente, fornecer aos seus músculos um fluxo constante de aminoácidos durante a noite com o requeijão. E tudo isto é potenciado por uma hidratação inteligente e constante ao longo do dia, que garante que todos estes nutrientes maravilhosos
chegam onde são mais necessários. Este não é um regime complicado ou uma dieta restritiva. São pequenas mudanças, trocas inteligentes que respeitam o seu corpo e lhe dão exatamente aquilo de que ele precisa para se manter forte e resiliente. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por uma coisa. Talvez esta semana troque o seu iogurte da noite por um pouco de requeijão. Ou certifique-se de que tem sempre um copo de água ao seu lado. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes transformações. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha uma receita especial com feijão ou uma forma diferente de comer sardinhas que queira partilhar. Deixe um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver uma vida cheia de energia e saúde depois dos 60, por favor, clique no botão Gosto e subscreva o nosso canal. A sua subscrição ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. Lembre-se, a idade é apenas um número. A força, a vitalidade e a alegria de viver estão ao seu alcance, um pequeno passo de cada vez. Cuide de si e viva a sua melhor vida em qualquer idade.